Falta de comunicação. É um problema que geralmente pode acabar fazendo um desastre, tanto na sua vida, tanto no que você quer produzir. Seja num trabalho de escola, formulário do seu trabalho, e até mesmo no desenvolvimento de um livro ou de um jogo. E como estamos falando de FNAF, claramente a gente vai falar do desenvolvimento de um jogo. Bom, a falta de comunicação começou em FNAF em meados de 2020 e 2021, quando meio que o Secret Breach estava sendo feito. Claro que ele já estava sendo idealizado desde 2019, mas ainda assim, Secret Breach ainda estava em produção e a falta de comunicação por conta da quarentena foi bem frequente. O Scott Calton não falou toda a história para Steel e ela fez o jogo do jeito que ela achou que o Scott Calton queria. E daí temos uma das maiores bombas de Five Nights at Freddy's, ou considerada a maior bomba de FNAF. Um jogo muito mal otimizado até os dias de hoje, mas que comparado com o dia do lançamento, ele tá bem melhorzinho. Mas ainda não dá pra chegar e falar que esse jogo é uma obra-prima, esse jogo é cinema absoluto. Porque ainda tem muitos bugs que não foram resolvidos, a história é fraca justamente por conta desse problema da falta de comunicação, e é sobre isso que a gente vai falar, do problema atual e o futuro incerto de Five Nights at Freddy's. Porque vamos analisar bem a situação. Scott Calton não falou tudo que ele queria para este U, acho que por problemas até que pessoais, ou até mesmo por conta da quarentena, ou só porque ele não quis mesmo. Isso tecnicamente ainda é uma incógnita, mas que ainda a gente pode levantar algumas especulações um pouco plausíveis para isso. A quarentena realmente dificultou muito o desenvolvimento de Secret Breach, o que causou assim nessa queda que FNAF tem tendo ultimamente. O personagem do Mimic não seria tão odiado se não fosse essa falta de comunicação. A história ia ter um enredo muito melhor e coeso com as outras lores que teve dos outros jogos, ia ser algo um pouco mais conectado, a história já estava sendo planejada desse arco. Isso desde o Help Wanted, a gente poderia saber mistérios sobre aquele palhaço misterioso do FNAF 6 que já estava sendo idealizado na DLC do Curse of Dreadbear. E que, sinceramente, se aquele palhaço não for a Jack, ou o próprio Mimic, ou alguma coisa do tipo, o que é esse palhaço? Tô pensando em fazer um remake de um vídeo mais antigo, que eu falei sobre ele, com algumas informações a mais, agora que Secret of the Mimic já saiu. Comenta aí se vocês querem. Mas voltando ao assunto, isso acabou deixando o FNAF com uma espécie de má fama. Algumas pessoas olham pra FNAF e pensam, meu Deus, que jogo ridículo isso se tornou. Nossa, FNAF tá uma bosta, ai, FNAF devia ter acabado no 6 mesmo. E todas aquelas falas, aquelas palavras que todo mundo coloca nos comentários de algum vídeo criticando o FNAF de um jeito positivo. É sempre as mesmas pessoas e as mesmas frases surgindo. Ah, FNAF tinha que acabar no 6, ah, FNAF tá uma porcaria. Mas vamos analisar o porquê que isso está se tornando um problema muito maior atualmente. Bom, recentemente saiu, alguns jogos de FNAF como Help Wanted 2, Into the Pit, Secret of the Mimic. E bem, pra quem é fã de Five Nights at Freddy's e que acompanha tudo que tá saindo, obviamente todo mundo já sabia que esses jogos iam sair. Mas para uma pessoa que acompanha FNAF mais ou menos ali por cima e que não liga tanto para a história, mas quer jogar os jogos, acabam que tem gente que não sabe quando os jogos vão lançar ou até mesmo que eles estavam sendo feitos. O exemplo disso que aconteceu foi o youtuber Markiplier, que nem ele estava sabendo que Secret of the Mimic ia lançar. Ele só foi descobrir um dia antes do lançamento. Ou seja, o marketing dos jogos de Five Nights at Freddy's tá meio porco. E não é só com Secrets of the Mimic que isso acontece. É com Help Wanted 2, Into the Pit e etc. Vários desses jogos, claramente eles são mais esquecidos da franquia porque eles foram mal anunciados. Help Wanted 2 só teve, sei lá, uns 2 trailers e alguns teasers aí para versões alternativas de consoles, para outras versões aí, ports para outras versões, mas que o marketing mesmo do lançamento do jogo oficialmente de modo geral não foi muito bem aproveitado. A gente teve alguns eventos na PAX West 2023, a gente teve alguns trailers que saíram, teasers, imagens, mas que nunca fizeram tanto barulho assim.
E é por isso que Half Wanted 2, eu acho que ele é o jogo mais esquecível da franquia. Até mais que, sei lá, FNAF World ou o jogo de kart de FNAF. Pois é, acho que você nem tava sabendo que esse jogo existia. Mas tudo bem que o jogo ainda tá em desenvolvimento, então, eles não tem que fazer muito marketing por agora. Mas continuando, a falta de comunicação pode afetar até mesmo os filmes de FNAF, que já com a comunicação não é algo muito incrível, já que os filmes de FNAF eles são meio ruinzinhos de certo modo. Mesmo eu gostando deles por conta disso, porque é muito engraçado assistir esses filmes, ainda assim a falta de comunicação pode acabar estragando a produção desses filmes e o potencial pode ser totalmente desperdiçado. FNAF ainda tem muito potencial e muitas histórias para contar, principalmente nos livros. Que claramente cada livro e cada história poderia virar um jogo diferente, mas que como por conta de limitações, acabaram realmente só se tornando livros. Mas o que a pauta do futuro incerto de Five Nights at Freddy's significa? Que nem ninguém sabe o que vai acontecer com o FNAF daqui pra frente. Esse é o ponto da situação que chegamos. A ponto de até mesmo os próprios atores do filme nem saberem mais ou menos o que vai acontecer nesse terceiro filme. Eles não falaram nada ainda. Sim, a produção já começou, eles já estão idealizando algumas coisas. Mas em relação aos atores, nada confirmado quem vai ficar no elenco, quem que vai sair. Sobre os jogos, a gente não tem nada basicamente de algum anúncio, a não ser os que a gente já recebeu ali no ano passado, em 2024, né, nos 10 anos de FNAF. Fora isso, nenhuma novidade assim gigante. Pode ser um livro novo, pode ser alguma coisa nova aí em relação aos produtos que vão vir aqui pro Brasil. Mas fora isso, nada. A gente não tem nenhuma novidade assim em relação a FNAF, e isso é preocupante. Acho que uma única coisa que eu poderia dizer é que temos agora a versão de VR do Secrets of the Mimic disponível. E, bom, essa parte vai ser meio polêmica. Porque recentemente saiu a versão de VR do Secrets of the Mimic, só que, de novo, a falta de comunicação da Steel fez com que as coisas piorassem. A Steel foi soltando alguns teasers, né, sobre a versão de VR, mostrando algumas coisas, algumas ceninhas ali diferentes, para anunciar ali o jogo. E sinceramente foi bem fraquinho, mas tudo bem, o jogo já estava aí já sendo lançado, o Secret of the Mimic, eles não precisam fazer uma propaganda gigantesca para um port para VR. Mas sinceramente foi até que bem michuruca, sabe? E bom, esses teaserzinhos mostravam onde que algumas coisas, o jogo estaria disponível e tal. Só que tipo, no último teaser, que pelo menos faltava, sei lá, uns 4 dias assim mais ou menos, pra ser lançada a versão de VR, a Steam avisa que o jogo do Secrets of the Mimic é exclusivamente para PlayStation VR 2, né, que é o óculos de realidade virtual da PlayStation. E muita gente ficou muito puta com isso, porque teve muita gente que tava esperando para jogar na versão de PC, assim, de VR, né, pro computador, né, que você bota ali o óculos VR e joga ali no computador mesmo. E tem que pagar mais caro para quem não tem um console ou o óculos e ainda mais o jogo. E que, vamos combinar, o jogo ele tá muito feio. A diferença de gráficos é gritante e muita gente já tá fazendo barulho em relação a isso no Twitter, no Reddit e em outros lugares onde a fandom é ativa. A Shu já se pronunciou sobre isso e parece que eles vão consertar os bugs que estavam ali na versão de VR, consertar ali os gráficos, mas não falando mais ou menos sobre a questão de comunicação. Eles não falaram sobre a questão de comunicação do jogo, né, do marketing. Eles não falaram nada disso assim pelo que eu vi. Mas que se falaram, comenta aí pra eu dar uma olhada, que eu posso trazer outro vídeo melhor explicando a situação pra vocês. Então é isso, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente ainda não tem nenhuma novidade assim de FNAF, então o conteúdo de FNAF vai ficar meio parado. Ainda tô tentando trazer algumas ideias de vídeos, então se você tiver alguma, comenta aí embaixo. Então é isso, até a próxima e tchau.